Então teve o Dia dos Pais e logo na sequência teve o aniversário do Eduardo, meu filho maior. Ele completou 9 anos e cada aniversário dele é uma oportunidade que eu tenho para fazer uma reflexão como pai, para eu poder entender o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu já melhorei e a que ponto nós estamos nessa relação de pai e filho. E o Eduardo, tanto o Eduardo quanto a Isabela, meus filhos, por conta da pandemia, eu conversei com a mãe deles e nós resolvemos enviar eles lá para a fronteira, lá para a casa dos meus pais, os avós deles, porque lá é bem mais seguro, teoricamente, sabe? A questão da pandemia com relação à região metropolitana. Então eles estão lá há quase 3 meses e tanto eu, e acredito que ela também, sentimos muita falta deles, da presença física deles. E aí o que aconteceu é que ele ganhou da mãe dele um celular, né? E ele já está com 9 anos, já tem uma capacidade um pouco melhor de entender o valor das coisas, de entender que aquilo também é importante para ele, para as atividades recreativas dele. Então ele acabou ganhando esse celular. E nisso, ele ficou extremamente feliz quando ele ganhou o celular. Ele ficou com uma sensação assim de, sabe, aquela felicidade plena, porque era algo que ele queria muito mesmo. Então, uma das coisas legais que eu percebi é que desde então, desde o dia que ele ganhou o celular, ele sempre está conversando comigo, sabe? Me manda vídeo de homenagem, de obrigado por ser meu pai, e sempre está me elogiando. Eu gostei muito dessa atitude, porque foi uma atitude totalmente inesperada. Eu realmente não esperava isso dele, e quando isso acontece me deixa bastante feliz, de verdade. Mas o que eu quero relatar para vocês é o seguinte: quando ele recebeu esse celular, ele também recebeu junto com ele algumas orientações a respeito do celular, o horário que ele poderia mexer, locais que ele poderia acessar, e uma dessas normas que eu pessoalmente estabeleci com ele é que ele iria mexer no celular no máximo até às 11 da noite, e depois ele poderia mexer no outro dia de manhã. Mas é importante para o cérebro da criança que está em formação, que está se desenvolvendo, ela não ficar totalmente vidrada no celular. Então, tal horário pode mexer, tal horário pode mexer, e de tal horário no máximo até às 11 da noite. Tenho certeza que quando chegar na casa da mãe dele vai ser menor ainda, porque aí vai ter outras obrigações como o colégio, vai ter outros afazeres, né? Então, agora que eles estão um pouco mais relaxados lá, ficou esse horário até às 11 da noite. E daí o que aconteceu? O primeiro dia ele respeitou, o segundo dia ele respeitou, tranquilo, e no terceiro dia eu notei que ele foi me dar tchau ali perto das 11 da noite, e virou 11 horas, demos tchau um pro outro, né? E eu fiquei controlando. Enquanto eu estava controlando, eu vi que ele passou 11h01, 11h02, 11h03, 11h04, e ele no celular, online lá no WhatsApp, né? E eu fiquei, danado, olha aí, ó, tá no WhatsApp ainda. E aí ele ficou até às 11h09. E eu fiquei, que safado, olha. Disse que ia me dar tchau e ficou aqui mexendo no celular mais alguns minutos. Eu até pensei que ele ia mais longe, mas no final ficou apenas 10 minutos a mais. E eu fiquei pensando, sabe, sobre isso. Fiquei pensando, cara, ele conhece os limites, ele sabe que nós somos, tanto a mãe dele na casa dela, quanto eu aqui, quanto meus próprios pais lá em Quaraí, nós somos rígidos, sabe, em algumas coisas, especialmente nessa cobrança de horário e coisa assim, porque é importante para a educação da criança. E ele, sabendo disso, ele ainda ficou com o celular um tempo. Eu fiquei pensando, cara, por que ele fez isso? Claro, ele é uma criança, né, então faz sentido que ele tenha ficado assim. Mas depois eu fiquei pensando, cara, eu também fazia isso. Quantas vezes eu, enquanto criança, enquanto filho, ou quem sabe até mesmo agora, quantas vezes eu não desobedeço um conselho, uma orientação do meu pai, da minha mãe? E eu fiquei pensando, cara, com certeza ele não faz isso por mal. Eu acho que nenhuma criança, quando faz algo errado, ela faz na intenção de, ok, vou fazer mal, vou atingir meu pai, vou atingir minha mãe, quero o mal deles. Não. Normalmente a criança faz algo errado, naquela curiosidade de ir além, naquela vontade de brincar um pouco mais, e talvez haja até uma certa pureza nesse erro, porque não é um erro do mal. É claro que a gente tem que controlar, porque é através de pequenas coisas que as grandes coisas acontecem, então tem que ter esse controle. Então eu fiquei pensando bastante sobre isso, e fiquei pensando sobre os meus erros e os meus acertos enquanto um pai de final de semana. E eu fiquei pensando o quanto é difícil para mim melhorar em certas coisas, em outras foi mais fácil,
mas o quanto é um processo essa melhora, o quanto demora, o quanto exige um esforço consciente para que de fato a gente possa melhorar em algum aspecto da nossa vida, especialmente enquanto pai. E todos esses pensamentos me fizeram analisar e desconsiderar esses 9 minutos. Não fazer uma questão de discutir com ele por causa disso. No outro dia, enquanto a gente estava falando por telefone, eu conversei com ele sobre isso, mas de uma maneira muito branda, de uma maneira me colocando no lugar dele. E a partir daí a gente pôde tomar as nossas melhores decisões para que isso não precisasse acontecer de novo. Um conselho: lembra sempre dos teus próprios erros, lembra da tua infância e especialmente lembra dos teus erros enquanto adulto, na hora de cobrar do teu filho os erros que essa criança comete. Porque não é o erro em si ou o castigo que vai fazer com que a criança melhore, mas especialmente uma correção que é baseada no amor, na preocupação e no cuidado em fazer com que essa criança não apenas deixe de cometer um erro, mas a partir daí comece a fazer a coisa certa pelo motivo certo. E que isso também seja algo que nos incentive enquanto pais a melhorar a maneira como nós tratamos os nossos filhos, tratamos as pessoas à nossa volta, para que a gente não repita os erros que nós já cometemos anteriormente. Esse é o meu conselho.